Meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga na editora Sinopsis e eu vim aqui explicar um pouquinho de como é que usa o baralho das habilidades sociais. Ele é um recurso criado pelas psicólogas Camille Rodrigues e Camille Folquito. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês então. O meu baralho já tá sem as cartinhas porque eu separei ela aqui na mesa. Mas as cartinhas elas vêm aqui e o manual vem escondidinho aqui embaixo. Então, se tu comprou um baralho e não achou teu manual, ele está escondido ali dentro. Vou tirar o meu aqui para poder explicar melhor como é que usa. Primeira coisa então, não sei se vocês já ouviram falar em habilidades sociais, provavelmente quem é psicólogo já ouviu falar. E habilidades sociais são a capacidade que a gente tem de resolver problemas e lidar com situações no dia a dia e com pessoas, digamos assim. Nesse manualzinho dele, ele vai explicar um pouquinho... Opa, quase que eu derrubei aqui. No manual ele vai explicar o que é habilidade social, vai explicar um pouquinho sobre os recursos que esse baralho vai acabar ajudando, te auxiliando a trabalhar. E aí, só tem que ter um pouquinho de paciência pra gente ler, assim, porque ele vai explicar o que é empatia, o que é assertividade, o que não é assertividade, competência social, cognição social. Então, ele é um manual bem completinho falando sobre o que são as habilidades sociais. Então, assim, basicamente a introdução, isso para te poder entender o assunto do que é o baralho, para depois poder aplicar ele de um modo mais assertivo. Então, essa primeira parte vai ser a introdução e ele vai explicar tudo o que são as habilidades sociais e como trabalhar essa situação. Depois, ele vai ter aqui o capítulo 2, que é a introdução para a utilização do baralho. Então, toda vez que eu pego um baralho para começar a utilizar, me parece mais fácil de entender o conteúdo. Primeiro, o que eu faço? Eu imprimo os anexos. A maioria dos materiais da Sinopsis, eles vêm com um link para te acessar e poder imprimir materiais em PDF para te usar de uma forma mais adequada o material. Então, nesse aqui, por exemplo, ele vem aqui depois do sumário, um linkzinho para te acessar dos anexos. Ele vem a foto do anexo no manual também, mas eu prefiro imprimir antes para saber direitinho do que está se tratando. E depois eu separo as cartinhas antes de ler o manual, conforme a primeira parte que tem ali. Então, esse manual ele vai ser usado para crianças a partir de 6 anos e a idade de uso seria de 6 a 17. Mas, dependendo do paciente, dependendo da disposição da pessoa, tu consegue usar ele com pessoas mais velhas. Então, assim, o que eu faço? Se a gente for olhar aqui a composição do baralho, ele vai ter explicando para que é cada uma das cartinhas, cada conjunto de cartas. Então, para eu entender o baralho, e eu vou dar essa dica para vocês também que compraram o baralho e estão com um pouquinho de dificuldade de usar, é separar as cartas primeiro em pilhas por cores e aí depois colocar atrás delas o que elas são. Então, nesse baralho, o único que vem, as únicas cartinhas que vem escrito atrás do que é são os objetivos, que são essas cartinhas vermelhas aqui. Então, essas cartinhas são os nossos objetivos. Aí eu sempre, no início, separo com um papelzinho ali dizendo o que é, quando elas não vêm explicando atrás. Depois, ela vai ter as cartinhas das mímicas, que aí não tem escrito atrás o que é, mas ela está escrito no manual, que são as cartinhas amarelas. Então, ela vai ter aqui várias mímicas que a gente vai utilizar depois durante o processo de aplicação do baralho com as crianças. Arrumar-se, chamar alguém, despedir-se, e aí tem vários. Então, essas aqui são as cartinhas das mímicas, que são as cartinhas amarelas. Depois, vai ter as cartinhas de expressão facial, e aí ela tem para menina e para menino também. Então, tem aqui várias emoções para meninos e para meninas. E aí eu separo isso também. Vão ter os personagens, atrás também as cartinhas são iguais, mas no manual ela diz que são as cartinhas roxas. Então vai ter professor, adulto,
amigo, enfim, vários personagens que vão aparecer quando a gente for usar o nosso baralho. Tem as cartas de habilidades sociais, atrás também elas são iguais aqui as outras, e na frente elas são verdinhas. E aí, nessas das habilidades sociais, elas têm junto o Coringa, que é uma cartinha que a gente vai acabar usando depois. Então, além de dizer não, elogiar, iniciar uma conversa, que são algumas habilidades sociais que a gente tem que ter no dia a dia, vai ter as cartas Coringa, que são para aquelas situações que não estão descritas no baralho, mas que a criança possa trazer, aconteceu tal coisa comigo, e aí tu identificar que é uma habilidade social que não está ali naquele momento, mas que vai poder representar como uma carta Coringa. E vai ter também as situações, atrás também igual, na frente está escrito no baralho também, elas são as cartas azuis mais escurinho aqui. Então ela vai ter várias situações, no total são 36 situações que vão ter para a gente resolver durante o jogo. Primeira coisa, quero utilizar esse baralho em um atendimento. A gente pode usar ele tanto em atendimento individual quanto em grupo. E aí fugiu agora. No manual ele está escrito que a sugestão seria até 4 pessoas, mas dependendo da habilidade do profissional, do quanto ele já conhece, já usa o baralho, pode usar com grupos maiores. Primeira coisa então, a gente já imprimiu lá os nossos anexos, e aí no anexo 2 ele vai estar explicando aqui o que é assertividade, o que é um comportamento assertivo, o que é um comportamento não assertivo e o que é um comportamento agressivo. Então, quando a gente for utilizar o baralho, a primeira coisa, sentar com essa criança ou esse adolescente que vai participar do jogo, mostrar as cartinhas de habilidades sociais, que são essas verdes aqui, e explicar para a criança ou para o adolescente o que é um comportamento assertivo, não assertivo e agressivo. Então, o comportamento assertivo seria, ele explica ali na folhinha direitinho, a gente pode ler junto com a criança, que é geralmente o comportamento mais adequado, o comportamento que dá mais certo para resolver aquela situação que a gente está. O não assertivo, ele acaba violando a questão do respeito ao outro, às vezes alguma mentira, enfim, a gente vai explicando para a criança também. E o agressivo é quando ela resolve aquela situação de uma forma a ter um comportamento exagerado, que vai bater no colega ou gritar de algum modo que não seja legal. Pronto, expliquei o que são as habilidades sociais para a pessoa que vai participar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todas aqueles conjuntos de carta aqui, as verdes, que são as habilidades sociais, os personagens, que são as roxas, as expressões faciais de menino e de menina. Vou pegar as situações e vou pegar as amarelas, que são as mímicas. E vou embaralhar todas elas. Meu Deus, vai ficar... A gente vai perder um tempinho aqui embaralhando para que fique bem misturadinho, porque a gente vai precisar disso depois quando for jogar. Preciso aprender a embaralhar melhor as coisas. Fazer um curso de carta, de embaralhar cartas. Tá, enfim. Tá mais ou menos embaralhado. Próximo passo do nosso jogo, então. Cada participante vai pegar um objetivo. Vou pegar um objetivo para mim, então. Se tiver mais alguém jogando, pega um objetivo. E esse objetivo ele é meu, eu não mostro para as pessoas que estão jogando junto. E aí, depois disso, depois de comprar o meu objetivo aqui, eu vou comprar 6 cartinhas da pilha lá que está toda misturada. Eu vou fazer uma coisa que não pode agora, mas só para poder explicar melhor aqui. Então, a gente vai ter embaralhado as cartinhas e vai pegar uma carta de cada... Vai pegar
as cartas misturadas lá. Vamos fazer de conta que o nosso baralho estava bem embaralhadinho e que deu para eu pegar uma cartinha de cada. Então eu vou pegar 6 cartinhas das que estavam embaralhadas lá, pegar a normal da pilha. E aí essas 6 cartinhas vão ser o que eu vou utilizar para resolver o meu objetivo. Então aqui eu vou pegar lá a minha cartinha azul, que ela é a minha situação problema. E vou ler então. Seu amigo convidou o vizinho para brincar junto com vocês. Ele é um menina legal, mas você não gosta de jogar com ele, porque ele não é muito bom naquele jogo e vocês quase nunca ganham. O que você acha disso no seu dia a dia? Você já passou por isso? Então, e aí ele vai ter um problema embaixo, que é: escolha uma carta das expressões faciais e crie uma cena para dramatizar com outros 2 jogadores. Aí ele tem então 2 situações para resolver ali. Então, ou eu vou resolver a de cima, ou eu vou resolver a situação de baixo na primeira rodada. São 2 rodadas para resolver a situação. Então, eu vou escolher resolver a situação, vou responder essa de cima primeiro. O que eu acho disso? Aí, para isso, eu posso usar 3 cartinhas de cada vez. E o meu objetivo aqui, que eu não posso esquecer, então o meu objetivo eu vou compartilhar agora, mas no jogo a gente não pode falar. Compre uma situação problema, imite uma expressão facial, imite uma mímica e combine uma habilidade social com um personagem. Então esse é o meu objetivo para resolver esse problema. Como é que eu vou fazer então para resolver esse meu problema aqui? O que eu acho disso? Deixa eu ver o que eu tenho de expressão facial aqui. Eu tenho uma expressão facial que não combina com o que eu acho disso. Mas eu tenho o Coringa. E aí o Coringa vai me ajudar a responder, porque o Coringa eu posso usar quando eu não tenho a cartinha para resolver a situação. Tá. E aí o meu personagem, eu tenho o diretor e eu tenho o adulto conhecido. Então, para resolver essa minha situação, eu vou escolher o adulto conhecido, o Coringa e essa expressão facial aqui. Tá, o que eu acho disso? Eu acho que eu fico meio confusa, assim, eu não sei muito bem como lidar com essa situação. Já passei por isso, a outra pergunta. E aí, como é que eu poderia resolver essa situação? Aí eu vou usar o meu Coringa, que é, eu poderia, por exemplo, dizer pro meu amigo que eu não quero que chamem essa outra pessoa que eu não conheço, que eu conheço, mas que eu não gosto muito. Pode ser que a pessoa fique chateada. E aí o papel do psicólogo nesse momento é falar um pouquinho sobre a resposta daquela que a criança escolheu. Ou se não, também eu posso chamar um adulto conhecido para me ajudar a resolver essa situação. Tá. Respondi, trabalhei o meu objetivo e a minha primeira situação problema. Aí, se estiver jogando em grupo, então passa para a próxima pessoa. Se não, aí eu vou resolver a situação de baixo, que é usar uma cartinha de expressão facial e dramatizar a situação com algum colega, se a gente estiver realizando atividade em grupo, ou até com o próprio psicólogo, se for em atendimento individual. E aí, se for em grupo, a gente vai fazendo isso até que todas as pessoas tenham resolvido a sua cartinha problema e tenham cumprido todas as suas cartas objetivo. Agora, basicamente é isso, bem simples. Aí no final de cada rodada, a gente descarta as 3 cartinhas que a gente usou e compra mais 3 para utilizar na próxima rodada, então. No manual ele vem também explicando que tem um protocolo de registro para a gente utilizar para avaliar o quanto o comportamento dessa criança é adequado ou não para aquela situação. Então eu imprimi um aqui para mostrar para vocês.
Esse protocolo de registro, então, ele foi criado pelas duas autoras e ele não tem a ideia de um parâmetro que vai te dar um número exato de se a criança é assertiva ou não. Isso é para ti ir vendo as pontuações no sentido de foi assertivo ou não o comportamento e avaliar no final o que ela pode melhorar ou não. Então, essa primeira parte aqui é só para explicar como é que ele funciona. Então, aqui, ele vai ter o número de 0 a 2 para ti nomear o quanto aquele comportamento foi assertivo. E na segunda forma, de 0 a 1. Então, o 0 é um comportamento agressivo, o 1 é um comportamento assertivo e o 2 é um comportamento... o 1 é um comportamento não assertivo e o 2 é um comportamento assertivo. E aqui, se tu for usar a forma de baixo, o 0 é inadequado e o 1 é adequado. Aí ele vai ter aqui tipo de objetivo, qual é a situação que a criança resolveu. Aqui ele vai ter o número da carta, para te poder saber de qual situação que estava se tratando quando a criança tomou aquela decisão. Aqui tu vai colocar a resolução, então, se ela foi agressiva, se ela foi adequada, inadequada. E aqui a pontuação. Se ela foi agressiva, 0, se ela foi não assertiva, 1, se ela foi adequada, número 2. E aqui o comportamento que ela teve também você vai colocar. Essa segunda parte de baixo é só para te poder imprimir branquinho ali para poder aplicar no teu paciente. Como é que a gente vai saber se a criança foi adequada ou não? No final ali, tu vai ter o registro das tuas anotações de como tu percebeu que a criança resolveu aquela situação naquele dia. Então, por exemplo, situação... Pegaram a minha bola na hora do recreio e me disseram que não iam devolver. A criança pode ter o comportamento de ter ficado com raiva e ter chutado o colega. Isso é um comportamento agressivo. Então, a nota para esse comportamento agressivo, ele é um 0, a pontuação. Ele não foi adequado. Ela pode não ter dito nada, simplesmente ter deixado quieto e ter ido sentar no banco. Então, é um comportamento não assertivo, porque ela não reclamou também, não pediu a bola de volta, e aí é o número 1. Ou ela pode ter tido um comportamento assertivo, ter ido conversar com esse colega e dito, olha, tu pegou a minha bola, quem sabe a gente joga junto. Ou se não, eu te empresto um pouquinho, depois eu pego depois. E aí aquele comportamento foi legal, foi assertivo, então tu vai saber que ela teve um comportamento ok. E aí dentro disso tu vai ter escrito ali, fica mais fácil para te lembrar depois no que a criança foi bem ou não, para a gente poder ir trabalhando com ela, para ela melhorar nas questões que ela não foi muito bem. Acho que basicamente é isso. No manual ele vai ter situações exemplo que a gente pode ler também antes e pensar como que pode usar o material de uma forma mais adequada. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida também, a gente tem todas as formas de acesso. Vocês podem mandar e-mail pra gente, podem chamar a gente no Face, no Insta, que eu vou estar à disposição para explicar como é que usa esse material. Porque muitas vezes acontece da gente comprar o material e aí tentar usar uma vez e não conseguir usar de uma forma tão adequada, e aí pensa, que coisa, comprei esse jogo e no fim não estou conseguindo usar, não é tão bom. Então, assim, liga pra gente, entre em contato. A gente tem um e-mail que é cursos@sinopsiseditora.com.br. Ali tu pode escrever todas as tuas dúvidas e mandar, que eu vou receber o teu e-mail e vou responder todas as dúvidas que tu tiver para que tu possa fazer o uso mais adequado do nosso material. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Qualquer coisa também pode mandar o comentário embaixo que eu vou respondendo depois, se ficou alguma dúvida ainda de como usar esse material. Tchau, obrigada!